Rapaziada, acabou de finalmente ser anunciada a segunda temporada de um dos animes que a gente mais gosta. Tondemon Skill da Isekai, cara. Um dos animes Isekais que foram muito bons aí dos últimos tempos. Lógico, um anime ícone dos ícones. E como essa segunda temporada já tá chegando, eu precisava fazer um vídeo pra vocês falando sobre o que vai acontecer no início da segunda temporada. E eu já adianto, vai ter familiar novo pro Mukoda, cara. Ele vai ganhar gente nova. Então vem comigo pra gente conferir isso tudo agora. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E galera, eu queria lembrar vocês que a primeira temporada de Tondemon Skill foi um baita de um sucesso, a gente falou bastante dela aqui no canal também, mas ao mesmo tempo ela não adaptou o final do volume 2 da Light Novel. E aí a próxima temporada nós acreditamos que vai começar a história a partir daí. Bom, era um dia especificamente onde o Mukoda decidiu visitar a loja de Lambert, justamente para verificar o desempenho dos seus produtos do outro mundo do mercado. Só que antes de sair de casa, ele caprichou no likezão no vídeo, porra, igual eu sei que você vai caprichar aí, né, meu bom? Eu sei que pô, tu tá sempre firme e forte com a gente e não custa nada, pô. Dá essa moral pra gente aí, pô, pra gente continuar trazendo mais vídeos como esse. Seu like é muito importante pra mim, beleza? Tamo junto sempre, galerinha. Obrigado. E agora vamos que vamos, voltando pra história aqui. Bom, depois que ele resolveu mesmo ir lá pra Lambert, né, pra conversar com o cara, a curiosidade impulsionava o Mukoda pra poder descobrir que tipo de sabonetes, shampoos, tudo que estavam sendo vendidos no mercado. O Lambert estava se preparando ali para receber ele quando chegou na loja. E ele já chegou perguntando como é que estava tudo e tal, indicando um certo sucesso. A Mary teve que explicar alguns produtos para ele com um certo entusiasmo. No canto da loja, a Mary começou a lhe mostrar os produtos, tocando o cabelo. As mulheres pareciam bem interessadas nisso, né? Inclusive estavam tocando o próprio cabelo delas em busca de comprovação do que funcionava ou não funcionava e tal. E graças a Mary, as vendas dispararam pra caramba, graças aos produtos em si serem maravilhosos. Então o Lambert ficou surpreso com esse sucesso também. E os produtos mais baratos estavam quase que esgotados, né, por conta do preço mais acessível. Todo mundo quer comprar coisa barata. Enquanto os sabonetes com o aroma de rosas e o conjunto de shampoo lá para tratamento capilar eram muito populares entre as mulheres, né, com os passos nas bolsas delas, a máscara capilar, apesar de ser mais cara, também estava vendendo muito bem. E o Mukoda ficou surpreso com o fervor de todas as mulheres em busca de beleza nesse mundo. O Lambert concordou com isso e começou a observar que a busca pela beleza era algo constante, independentemente do mundo em que se vivia. Isso acabou fazendo ele se lembrar da irmã mais velha dele, que sempre pressionava ele para cuidar da aparência. O Mukoda até sorriu, né, quando viu esses produtos vendendo bem, e além dos produtos de beleza, os seus antigos couros também estavam indo bem devido à sinergia das compras. O Lambert compartilhou a sua felicidade e falou que nunca pensou que isso afetaria também as vendas no geral, né, de sacolas e tal, e ficou muito feliz com esse erro de cálculo aí, né, porque tá tudo pra cima, tudo indo melhor. O Lambert até quis fazer um pedido adicional para poder reabastecer o estoque, surpreendendo o Mukoda com todos os números elevados que ele pediu. Só que olhando para o sucesso das vendas experimentais, ele concordou com o pedido, né? O Mukoda era quem fornecia isso daí para ele. E aí ele se ofereceu para reembalar todos os produtos aí numa garrafa, com exceção das máscaras capilares que já eram vendidas com os frascos. Acontece que isso tudo era o que o Mukoda pegava do seu mercadinho que vinha de outro mundo. E aí o Lambert começou a concordar, revelando a ideia dele, né, para poder permitir que os clientes trouxessem os seus próprios frascos para poder reabastecer os próprios frascos, tipo, reutilizar, né? E o Mukoda ficou aliviado por não ter que lidar com uma tarefa de reembalagem sozinho. Prometeu preparar tudo então para o dia seguinte. Surpreso com esse grande pedido, o Mukoda percebeu que ele teria que comprar várias caixas de madeira e potes maiores para poder acondicionar todos os produtos ali enquanto ele voltava para casa. Então ele finalmente terminou de preparar o pedido do Lambert, né, de noite, mais tranquilo, só que ele começou a ficar preocupado com a fome do Fel, que se apressou em direção ao canil ali. Quando ele encontrou com o Fel já estava de mau humor. Então ele foi lá, ó, rapidinho, preparou um delicioso ensopado de carne que ele tinha cozinhado já anteriormente para ele comer, né, e serviu esse ensopado quente pro Fel, e também acordou o Sui para que ele pudesse saborear essa refeição, apesar do Sui em si não sentir fome. O Fel elogiou a maciez da carne, o sabor dessa sopa, e os dois animais receberam a sua segunda porção, então, como sempre, comem pra caramba. E ele também comprou um pão francês, experimentou mergulhar esse pão francês no ensopado de carne, achando que seria uma combinação deliciosa, e realmente foi. O Fel e o Sui adoraram a mesma ideia, mergulharam o pão no ensopado e, cara, ele continuou servindo os dois ali até que eles estivessem satisfeitos. A gente sabe que o estômago dos dois são muito grande. Depois de se certificar de que os animais dele estavam de boa, ele se preparou para entregar o pedido do Lambert, e o comerciante
ficou muito satisfeito com essa entrega e com o pagamento, que consistia em grandes moedas de ouro, tá? Mais tarde, o Mukoda expressou seu desejo de ter um certo manto, sapatos e também um cinto com bainha feitos de couro de Wyvern. O Lambert concordou, só que explicou que levaria cerca de meio ano mais ou menos para completar esse trabalho, por causa da complexidade do material lá, né, do negócio do Wyvern e tal. E o Mukoda perguntou se ele poderia usar as sobras da pele de Wyvern como parte do pagamento. E o Lambert concordou com isso também. Ele então partiu para a Guilda dos Aventureiros para trazer de volta a pele de Wyvern e finalizar o pedido. Só que entrando lá na guilda, eles foram imediatamente recebidos pelo mestre da guilda, que já estava informado sobre a chegada do Mukoda, até porque não tem como não conhecer o Mukoda nesse mundo agora, né? Então ele foi lá, acompanhando o mestre da guilda até o armazém, onde eles encontraram o velho Johan, que estava lá esperando por eles. O Johan entregou o Mukoda a carne de Wyvern, parte das peles de Wyvern e também 2 pedras mágicas que tinham nele, e elogiou bastante a habilidade de drenagem de sangue do Mukoda, que tinha sido realizada por quem? Pelo Sui. O Mukoda até explicou lá que foi o Sui que tinha feito a drenagem do sangue, que surpreendeu o Johan com uma habilidade do slime muito roubada. Eles começaram a discutir então a possibilidade de ter alguns slimes em cada grupo de aventureiros para poder fazer esse tipo de coisa, só que reconheceram que provavelmente isso aí seria improvável, até porque o Mukoda tem um trato com os slimes, a gente não sabe se isso ia funcionar muito bem com outros aventureiros. Beleza, depois de receber o pagamento aí, que são algumas moedas de ouro pela porção da alta qualidade que ele teve, o Mukoda liberou os outros 6 Wyverns e lembrou de coletar o dragão da terra também. Ele planejava abater o dragão e pediu até que o dinheiro fosse entregue quando todo o trabalho tivesse concluído. Só que a menção do dragão da terra surpreendeu o mestre da guilda e o Johan. Por quê, cara? Eles na hora ficaram muito perplexos, incrédulos por conta de ser um dragão da terra e discutiram a raridade da carne desse bicho. O Fel até expressou o desejo dele de que o dragão da terra fosse abatido porque considerava a carne do dragão absurdamente deliciosa. O mestre da guilda e o Johan ficaram todos surpresos de novo, mencionando que fazia cerca de 200 anos desde que o dragão da terra tinha sido derrotado, e agora ele tinha sido de novo, pelo Fel. O Mukoda perguntou se pelo menos eles podiam matar o dragão da terra, só que o mestre da guilda e o Johan explicaram que era praticamente impossível capturar materiais de dragão da terra, principalmente por conta da dificuldade de lidar com esse tipo de criatura, né? Eles concordaram em abater esse monstro, que também seria uma tarefa extremamente difícil, já que não tinha nada para ser desperdiçado no dragão, mano. Você cortar ele, fazer todo o tratamento de carne e tal, cada pedacinho. Mas apesar das dificuldades ainda, o Mukoda estava determinado a lidar com o dragão da terra. Do sangue até as entranhas, dizem que tudo literalmente é ingrediente de alguma coisa, tá ligado? E o Mukoda sabia que realizar um trabalho tão cuidadoso a ponto de não desperdiçar uma única gota de sangue era impossível para ele sozinho, especialmente sem as ferramentas adequadas. As ferramentas corretas eram essenciais para poder fazer o corte lá no dragão todo, considerando a quantidade de preparação necessária para evitar qualquer desperdício que fosse. E o mestre da guilda e o Johan concordaram que mesmo que fosse impossível ali, existiam guildas nas cidades ou na capital, de masmorras e tal, que poderiam lidar com essa tarefa. Eles mencionaram até a presença de um especialista em massacrar, em cortar cadáveres de monstros nesses locais. Só que o Mukoda e o Fel decidiram deixar a cidade em breve, porque eles estavam prontos para continuar sua jornada e queriam explorar mais o país. Lembra que eles queriam ir pro bar e tal? O Mukoda já estava esperando um pagamento pelo trabalho com os Wyverns, o que permitiria ele sair da cidade e continuar viajando tranquilo. E o mestre da guilda então mencionou o seguinte: existe uma possibilidade dele realizar as missões de alto escalão em outras cidades durante a jornada, e ele conseguiria fazer isso também. Quando o mestre da guilda começou a perguntar ali pro Mukoda sobre os planos futuros, ele explicou que ele queria ver o oceano. E o Fel até comentou sobre o desejo de comer os krakens e serpentes marinhas, né? O Fel sempre expressou isso daí. E depois disso, ele mostrou um mapa do país e explicou o caminho recomendado para a jornada em direção ao oceano. O Mukoda concordou com essas sugestões do mestre da guilda em atender a solicitação nas 3 grandes cidades ao longo do caminho, que seria Krell, Tolan e Nishroth. E finalmente a cidade litorânea de Berland, que era onde eles iam parar. A próxima cidade na jornada era a cidade da masmorra de Dolan, que possuía uma masmorra muito grande, como o próprio nome indicava. A presença de uma masmorra atraía muito tanto mercadores quanto aventureiros. Isso contribuía bastante para o crescimento da cidade no geral. Karelina, onde o Mukoda estava atualmente, era a 5ª maior cidade no reino de Leonhort, só que a capital das 3 cidades das masmorras maiores ficavam em cima dela na hierarquia. Isso fazia com que o Mukoda se perguntasse se ter uma masmorra era realmente algo benéfico para um desenvolvimento de uma cidade. Provavelmente sim. Talvez, a cidade de Karelian era agitada, só que ele estava ansioso para ver como Dolan era em comparação com a cidade que ele estava agora. A próxima cidade seria Nishroth, que era conhecida pela cidade cerâmica, né, como oficinas de cerâmica por toda a parte, incluindo a produção de banheiras especificamente. E por último, a cidade portuária de Berland, que era famosa por oferecer muitos peixes frescos. Os pescadores de Berland desafiavam abertamente os monstros nos oceanos para poder pescar, se tornando notório pela coragem e pela força que eles têm.
e o Mukoda, como amante de frutos do mar, estava muito ansioso para provar a culinária do local. O mestre da guilda então recomendou especialmente Dolan, citando a concentração de aventureiros, lojas de armas, armaduras, e era uma boa opção para comida também. O Mukoda ficou um pouco animado com a ideia de explorar a masmorra numa cidade humana, só que o Fel também estava empolgado com isso tudo. O Sui, que sempre parecia animado, se expressou interessado, né? Ele tinha um interesse aí numa certa masmorra também. Então o Mukoda, cara, agora já tinha suas reservas, se lembrava das experiências passadas com as masmorras, né? E o mestre da guilda até pediu que ele atendesse os pedidos pelo caminho, e o Mukoda concordou, mesmo que esperasse que tudo acabasse muito rápido. Então ele se despediu do mestre da guilda e expressou sua intenção de não entrar na masmorra, apesar do entusiasmo do Fel e do Sui. Mas antes de ir, ele pediu pro mestre da guilda que informasse os comerciantes de Lambert sobre o seu paradeiro, caso precisassem, caso ele aparecesse. E depois de um breve encontro, o Mukoda partiu para resolver os seus assuntos. Quando ele passou pela loja do Lambert, ele se surpreendeu quando encontrou o próprio Lambert lá, né? E ele entregou a pele de Wyvern ao Lambert tranquilo, que levou para uma das salas do fundo da loja. E o Mukoda explicou o seu pedido para o Lambert, solicitando um certo manto, um cinto e uma bainha e um par de sapatos feitos de pele de Wyvern que ele ia usar. O Lambert concordou com o cuidado disso aí, tranquilamente, e aí ele pediu o Mukoda para esperar um pouquinho. Então o Lambert saiu da sala e voltou um tempo depois com uma etiqueta de madeira que continha algumas informações sobre o pedido. A etiqueta indicava a data de hoje, os itens, todas as solicitações que ele tinha do Wyvern, que tinha sido deixado para confecção. E o Lambert explicou que dentro de meio ano o Mukoda poderia trocar as etiquetas pelos itens e efetuar o pagamento dele. Ele também assegurou ao Mukoda que, mesmo que a etiqueta fosse perdida, ele manteria o pedido na mente. Então o Mukoda expressou sua gratidão ao Lambert, revelando os seus planos de partir em breve. Ele pediu ao Lambert também para verificar o paradeiro da Guilda dos Aventureiros, afirmando que o mestre da guilda sabia onde encontrar ele. E o Lambert se despediu calorosamente do Mukoda, prometendo esperar por seu retorno. Quando ele deixou a loja do Lambert, o Mukoda questionou o Fel sobre a sua prontidão para ir embora imediatamente depois de receber o pagamento dos Wyverns. E o Fel estava ansioso para explorar a masmorra, que tinha todo mundo falado, né, antes, e desejava seguir em frente o mais rápido possível. E o Mukoda rejeitou a relutância em entrar na masmorra e lembrou ao Fel que eles parariam em Kel antes de chegar em Dolan para poder atender a um pedido específico. O Fel inicialmente estava focado na masmorra, né? Só que acabou que o Mukoda explicou que não tinha necessidade de ter pressa para isso, já que eles tinham autorização para viajar livremente pelo país agora. E eles planejavam explorar Kel e as suas lojas de tecido também, comprar roupas novas, relaxar lá vários dias antes de seguirem para as cidades das masmorras. E mesmo que o Fel ainda parecesse preocupado com a masmorra, ele concordou em seguir o plano do Mukoda. Com isso, o Mukoda partiu em direção a Kel para começar uma próxima aventura. Então, conforme o Fel tinha previsto, né, pra gente pular um pouco da história, não ficar tão longa assim, o Mukoda e ele chegaram lá em Kel no dia seguinte, um diazinho de viagem, e Kel era conhecido pelos seus tecidos, como a gente falou. As ruas estavam repletas de lojas especializadas em fios, tecidos, roupas, tudo. Eles iniciaram uma visita então à cidade, indo primeiro à Guilda dos Aventureiros. Lá o Mukoda notou que, mesmo que ele tenha chamado a atenção de todo mundo por causa do Fel, ninguém tentou incomodar eles. Olha, era diferente do que estava acontecendo nas outras cidades. E quando ele apresentou o cartão da guilda recepcionista, a mulher de orelha de cachorro acabou pedindo que eles esperassem. Logo, apareceu quem? Um anão barbudo velhinho, que foi se aproximando dele e se identificou como Rudolph. O mestre da guilda local, cara. O mestre da guilda começou a falar ali que ele tinha ouvido falar do Mukoda por meio do Willen e da Karelina também, que desejavam sua ajuda com uma certa missão. Ele explicou que a empresa comercial do Bruno tinha feito um pedido urgente de seda de uma tarântula que era muito venenosa, né? Que era um tecido também de alta qualidade para eles. Só que a floresta de Istan, onde as tarântulas venenosas habitavam, estava repleta de monstros venenosos e centopeias gigantes. Então ficava difícil. O Rudolph então pediu ao Mukoda e o Fel que atendessem ao pedido da empresa comercial do Bruno. E o Fel concordou sem hesitação, afinal de contas ele gosta de matar monstro, né? Isso acabou levando à aceitação da missão deles. Para incentivar o Mukoda, o Rudolph então ofereceu uma recompensa adicional para isso daí. Depois de concluir alguns arranjos com o mestre da guilda, então, o Mukoda visitou as lojas de roupa, começou a ficar atraído pela reputação da cidade em tecidos e comprou várias roupas de alta qualidade. Tá, porque ele ganhou muito dinheiro por causa daquele negócio com os invernos que ele tinha falado. Acho que ele nunca teve tanto dinheiro na vida dele como ele falou agora, então tá tranquilo, pode gastar com roupa. Naquela noite ele também ficou numa pousada que era recomendada pelo Rudolph lá, uma pousada muito legal, e na manhã seguinte ele experimentou novas roupas e partiu com o Fel para a floresta de Istan, onde eles deveriam coletar a cera da tarântula venenosa. No caminho eles enfrentaram monstros venenosos e o Sui foi quem surpreendeu mais, né, quando derrotou uma centopeia gigante, um slime derrotando a centopeia gigante venenosa. O bichinho tá bravo. Depois desse encontro deles aí, o Mukoda e o Fel chegaram a uma área onde as tarântulas venenosas viviam, e o Fel eliminou cada uma das tarântulas com facilidade usando a magia dele. Daí o Mukoda ficou impressionado com a eficácia do Fel e surpreso quando descobriu que as tarântulas venenosas eram comestíveis. Só que o Sui interrompeu esse negócio aí do trunfo do Fel
Fel quando eliminou uma grande tarântula também. E depois do combate, o Fel pediu pro Mukoda para montar nele novamente e eles seguiriam para a Guilda dos Aventureiros para entregar a missão. O Fel explicou que ele tinha eliminado todas as tarântulas venenosas e o Mukoda notou que tudo parecia ter sido muito rápido com o Fel por perto. Então recuperou as 8 tarântulas venenosas que tinham caído dos seus ninhos e colocou elas numa caixa de itens. Com o Fel e o Sui prontos para a próxima aventura, eles se prepararam para explorar a masmorra próxima agora. Mesmo que a ideia inicial fosse um tanto relutante, o entusiasmo do Sui também mudou com tudo, né? Com a tarde livre, então, eles decidiram preparar uma refeição, aproveitando os momentos tranquilos agora. Eles escolheram fazer gyoza recheados com variedades de sabores. Os saborosos gyoza rapidamente conquistaram o Fel e o Sui, que ficaram pedindo cada vez mais. E o Mukoda acabou preparando mais e mais porções também de novo para poder atender aos desejos dos seus companheiros, que desfrutavam do melhor banquete possível. Enquanto eles saboreavam uma cerveja lá junto com os gyozas, que eram justamente... Gyoza, para quem não sabe, é tipo um pastelzinho com uma carne que eles colocaram lá dentro, que o Mukoda fez e tal. Só que eles acabaram sendo surpreendidos por um pequenino dragão que apareceu ali de repente, e ele foi identificado como uma criatura de dragão doente, ou o famoso dragão Pixie. Esse dragãozinho aí, mesmo que seja uma aparição inesperada, ele pareceu mais interessado nos gyoza do que qualquer outra coisa, na comida que o Mukoda fez. Padrão, todo mundo sempre está muito interessado na comida que o Mukoda faz, né? Agora, curioso com esse dragão, o Mukoda perguntou o que ele faria depois disso. E parecia que o dragãozinho queria o gyoza, então ele tentou oferecer um. Quando ele chegou, botou nos pauzinhos ali, né, que assava e tal, e mostrou, ofereceu pro dragãozinho Pixie, o dragão pegou e já saiu mastigando. O cheiro era gostoso, né, e parecia tá pedindo cada vez mais, porque o gosto também era muito bom. Então ele ofereceu o resto do gyoza do seu prato aí pro dragãozinho, e aí o dragão se acomodou no chão e começou a devorar tudo que dava para devorar dos gyoza. Mais tarde, ele e o Fel começaram a conversar sobre a raridade dos dragões Pixie, né, que como o Fel explicou, eles são muito pequenos, mas são muito poderosos, com controle sobre diversos elementos mágicos. E aí o Pixie, esse dragãozinho, interrompeu a conversa quando ele pousou no rosto do Mukoda, na cara dele, surpreendendo ele. Depois de tirar ele da cara, obviamente, ele decidiu chamar o dragão de Dora-chan. É o famoso Dora. E aí, quando ele verificou as estatísticas do dragão, ele percebeu que realmente o dragão era muito poderoso, mesmo no seu tamanho pequenininho, cara. Ele era o tamanho da cara do Mukoda, tá ligado? E aí foi quando ele descobriu que ele tinha relativamente feito um trato, né? Assim como tinha feito com o Fel, assim como tinha feito com o Sui, agora o dragãozinho Dora-chan era também um familiar do Mukoda. E ele foi para a Guilda dos Aventureiros normal, tanto que o Rudolph ajudou ele lá a entrar na cidade, onde as pessoas ficam surpresas, né, com a presença do Dora-chan. Eles então registraram o Dora-chan como um familiar na guilda, um familiar agora do Mukoda, e depois eles foram ao armazém para vender as tarântulas venenosas e as carapaças das centopeias gigantes também. Conseguiu uma graninha na boa, né? O Rudolph mostrou a grande surpresa com todas as conquistas do Sui e também sendo apresentado ao Dora-chan agora. E depois de negociar a venda dos monstros ali, eles decidiram explorar a cidade. Por fim, então, o Mukoda e o Dora-chan voltaram para casa dele, aonde pediu pro dragão descansar no canil lá, junto da onde o Fel ficava, e não era permitido na pousada humana nenhum tipo de animal, nem o Fel, nem o Sui, enfim, acho que o Sui era o único que ficava junto com o Mukoda. O Fel não podia, porque era muito grande, né, um Fenrir, um monstro, e a mesma coisa acontecia com o Dora-chan. Mas o Dora-chan concordou, ele foi lá, ficou tranquilo e estava muito ansioso também para receber aquela comida saborosa no dia seguinte. Sendo assim, minha família, nós finalizamos o início dessa nova jornada que não foi mostrada no final dessa primeira temporada. E cara, quero que você me diga nos comentários, tá ansioso pra ver o nosso cozinheiro de volta? O cara que tem a habilidade mais braba de todas, pô, o dono da comida, cara. Cara, comer é muito bom. E se souber cozinhar igual esse cara cozinha, rapaz, ó... supimpa, meu parceiro. Espero que vocês tenham curtido. Se quiserem novidades aqui, muito mais coisa, acompanhar mais histórias de Tom Demon Skill, cara, se inscreve aí no canal, não perde tempo. Inscreve, ativa o sininho, porque olha só, com essa nova temporada já sendo anunciada, eu garanto que conteúdo não vai faltar. Sejam elas teorias, curiosidades, ou até mesmo as histórias que vão acontecer na segunda temporada antes delas virem animada, né, cara? Porque aqui a novel já tá bem à frente, a gente sempre lê e comenta com vocês, né? Eu sei que vocês gostam muito disso. Então capricha aí na inscrição, capricha no sininho e eu te vejo no próximo vídeo, hein? Até mais, beijão, valeu!